A moderna administração pública precisa ter como principal objetivo a transparência, que é um dos pilares da democracia e também pode-se dizer até combustível para o desenvolvimento da cidadania. Precisamos de transparência na gestão das empresas públicas, na administração dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Transparência precisa existir na realização de uma licitação, no fechamento de um contrato e na forma como nós negociamos acordos, sejam eles dentro do país, entre setor público e privado, sejam entre nações. Essa mesma transparência, senhoras e senhores senadores, nós precisamos ter aqui dentro, quando votamos, por exemplo, a cassação de mandato de um parlamentar, como deve ocorrer novamente nas próximas semanas, resultado do trabalho do Conselho de Ética desta Casa. Essa transparência só será atingida com o fim do voto secreto, para este caso específico e outros. A população brasileira está esperando isso de nós. Numa rápida pesquisa feita nas redes sociais, como Facebook e Twitter, é fácil encontrar opinião pública mobilizada contra o voto secreto. São mais de 10 grupos que pedem a aprovação da PEC do voto aberto no Congresso Nacional já, assim como tais redes se mobilizaram para a elaboração da Lei da Ficha Limpa, que foi uma iniciativa popular. Algumas argumentações me parecem muito concretas. Leio do grupo social Voto Aberto no Facebook. De que valem tantos conselhos de ética se todas as comprovações de crimes e faltas de decoro acabam sendo escamoteadas por votações secretas? Que grande indagação é essa, senador Capiberilli? No Twitter, foi possível ver uma frase oportuna sendo encaminhada. Brasileiros que participam da Rio+20 defendem o voto aberto no Congresso como a grande sustentabilidade moral do país. Veja também que criativa a introdução deste tema em plena Rio+20. Pois amanhã, quarta-feira, teremos mais uma chance para atingir esta sustentabilidade moral. Teremos o que considero o início de um verdadeiro mutirão pela transparência no Congresso Nacional. Vamos votar propostas de emendas constitucionais que acabam com o voto secreto nas votações do Senado e da Câmara dos Deputados, um processo que está mais do que maduro neste momento político que vivemos e mostra que o Parlamento está sintonizado com os interesses da população, que exige essa transparência nos nossos trabalhos e, sobretudo, nas nossas deliberações. São 3 as propostas de fim de voto secreto: a PEC 50, do senador Paulo Paim, a PEC 38 de 2004 do ex-senador Sérgio Cabral, hoje governador do Rio de Janeiro, e a PEC 86 de 2007 do senador Álvaro Dias. Todas, como se vê, maduras para entrar em votação. E nesse aspecto gostaria até de renovar os cumprimentos pela iniciativa do presidente desta Casa, José Sarney, de ter determinado a inclusão da matéria na pauta de votações amanhã. Com muita alegria concedo a parte ao senador Capiberilli. Senadora Anabélia, Vossa Excelência traz um tema para essa Casa que é fundamental. A sociedade brasileira foi organizada por pouquíssimos ao longo do século XX, uma sociedade onde analfabetos não votavam, onde as mulheres não votavam, onde a política era feita por poucos, e criou um Estado fechado. Mas nós estamos dando passos importantíssimos. E rapidamente, felizmente. E rápidos. A lei complementar 131, a lei da transparência, a lei de acesso à informação e agora a ficha limpa. O voto aberto aqui no Senado, eu tenho certeza que vai passar. Nós precisamos mostrar como nós nos comportamos aqui e os meios de comunicação, a TV Senado, a Rádio Senado, as redes sociais que acompanham as nossas posições aqui, merecem essa decisão. Nós acabamos de derrubar o 14º, 15º salário aqui no Senado. Enfim, eu estou vindo de uma viagem à Itália e debati muito a questão da transparência dos gastos públicos. Lá, eles, de fato, estão engatinhando. A França também, eles têm muitas informações e há todo um negócio
O negócio da informação é pujante na França, mas não chega aos detalhes que nós chegamos no Brasil de mostrar os gastos. Não é? Esta casa, por exemplo, todos os nossos salários estão disponíveis, tudo aquilo que nós gastamos no exercício do mandato está à disposição do contribuinte, que, de fato, é quem tem que dar a última palavra. Portanto, eu acho que precisamos trazer para o debate o voto aberto aqui, não só em função do próximo passo que deveremos dar em breve aqui em relação ao senador Demóstenes, que deverá terminar aqui no plenário, mas em todos os casos. Eu sempre votei aberto aqui, não é? No passado, na minha primeira passagem por aqui, votei, mesmo contrariando aqui, a lei dizia que o voto é fechado, mas o respeito ao cidadão, o respeito ao nosso eleitor me fez sempre votar aberto, e eu, mais uma vez, vou votar aberto e vou votar para definitivamente esses segredinhos acabem aqui no nosso Senado. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Senadora, me permite uma parte? Pois não, senador Paulo Davim. Senadora Ana Amélia, eu gostaria de parabenizá-la pelo seu pronunciamento oportuno, me somar às palavras do nobre senador Capiberibe. E realmente eu acho que nós vivemos um momento ímpar no Brasil, um momento de transparência quase que total, pelo menos estamos buscando essa transparência total. Nós temos agora aí a lei da acessibilidade, que leva a informação, torna cada vez mais acessíveis as informações à sociedade. E o voto aberto é uma questão de recuperação, sobretudo, da credibilidade desta Casa. Eu acho que nós estamos numa agenda positiva. O Senado está numa agenda positiva, a despeito de notícias que são veiculadas na mídia. Mas nós estamos, sim, numa agenda positiva. Há pouco tempo, o senador elencou algumas conquistas da sociedade, como a votação do 14º, o fim do 14º, 15º, como a própria lei da acessibilidade, e agora vem o voto aberto. Eu acho que nós estamos aprimorando a democracia. E eu tenho absoluta certeza que amanhã, nesta Casa, os senadores desta legislatura não se furtarão a dar sua contribuição ao aprimoramento da democracia no Brasil. Quero parabenizá-la pelo oportuno pronunciamento. Fico muito feliz com a manifestação do senhor senador Capiberibe, senador Paulo Davim, com muita alegria o senador Roberto Requião. Senadora Ana Amélia, eu sou daqueles que acredita que qualquer agente público, qualquer funcionário público que seja ordenador de despesa, qualquer parlamentar em qualquer instância, não deveria ter sequer direito a sigilo fiscal, telefônico, bancário, mas quero trazer minha preocupação a respeito do voto aberto. Uma preocupação suportada em 30 anos de trajetória política. E eu, inicialmente, diria que eu voto a favor do voto aberto em qualquer circunstância. Mas voto como uma medida de demonstração que eu quero a transparência absoluta. Mas eu quero lembrar que outro dia no Senado eu levantei os impedimentos para que nós reconduzíssemos a NTT o senhor Bernardo Figueiredo. E mostrei por quê. Me suportei em informações e auditorias do Tribunal de Contas da absoluta anarquia que havia naquele processo. E pretendi dar um tempo para a nossa presidenta retirar um nome e indicar outra pessoa. E eu fui tratorado pelo voto aberto. Pedi que se prorrogasse a votação e nós perdemos, senadora Ana Amélia, de 36 a 30. Porque no voto aberto ninguém ousou votar contra uma indicação da presidenta da República. Logo depois tivemos o voto fechado. E os esclarecimentos que eu trouxe ao plenário do Senado fizeram
com que a votação se invertesse. 36 senadores votaram contra a indicação do senhor Bernardo Figueiredo. Uma demonstração clara de que no nosso regime de governo, no presidencialismo, nas emendas, nas indicações políticas, o voto aberto estabelece uma supremacia absoluta do Executivo sobre o Parlamento. Sobre o Senado, sem dúvida, e sem dúvida alguma sobre a Câmara dos Deputados. Imagina, senadora, um voto aberto para a escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal que está todo dia julgando ações dos partidos políticos, dos parlamentares, das lides e das confusões eleitorais. Imagine o voto aberto em cima de um dirigente de uma dessas agências reguladoras. Eu acho que nós temos certas categorias de votação no Congresso Nacional em que o voto fechado é uma prerrogativa da qual nós não devemos abrir mãos, sob pena de estarmos subordinando o Congresso Nacional aos interesses. Se fosse outro o clima, fosse outro sistema de administração que não o presidencialista, não existisse, por exemplo, emendas, as nomeações não fossem submetidas à pressão dos partidos, e eu quero deixar claro que, apesar de eu ser partidário da mais absoluta transparência, eu vejo essa história de voto aberto e a própria defesa do voto aberto com certas restrições. Senador Roberto Requião, eu entendo perfeitamente a argumentação de Vossa Excelência, tanto que, pessoalmente, defendi já, não pela primeira, mas deve ser a enésima vez aqui nessa tribuna, sou favorável à manutenção do voto secreto em duas circunstâncias. Para o exame de vetos presidenciais, derrubada de vetos presidenciais, para evitar esse tratoraço que Vossa Excelência referiu com muita propriedade. E para a escolha de ministros do Supremo, que amanhã serão os julgadores dos membros dessa casa. No restante, senador, tudo pode ser voto aberto. No caso específico de cassação de mandatos, de parlamentar, eu penso que nós temos a oportunidade agora de votar uma emenda que trate só de cassação de mandato, para evitar que pareça a sociedade que somos corporativistas aqui nessa casa. Nesse caso, nenhuma dúvida remanesce. Ah, que bom. Porque é uma questão pública. Isso, não senador. Se trata de um pequeno interesse, de uma emenda ou de uma nomeação. É uma exposição pública do parlamentar em cima de um processo extraordinariamente transparente e conhecido. Fico muito feliz de estarmos nesse aspecto todos aqui concordando e espero que a presidente Marta Suplicy, que já está acionando a campainha, só para concluir, senadora Marta Suplicy, até porque o tema, pelo que se viu, os senadores estão comprometidos em demonstrar à sociedade este compromisso de resgatar a credibilidade da casa. A minha preocupação, do senador Cacildo Maldani, do senador Requião, do senador Paulo Davim, do senador Capiberibe, a sua preocupação é com a instituição que nós representamos. Viemos aqui ungidos pelo voto popular, e é esse voto, é esse eleitor, essa sociedade que paga a conta desta casa também, que merece esse tratamento e essa preocupação de nossa parte. Então, concordo, senador Roberto Requião, que nesses dois casos, para derrubada de veto presidencial e para a escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal, nós devemos manter o voto secreto. Senador Requião. Avançando um pouco mais, eu acho que tem uma PEC de minha autoria que dorme em alguma gaveta, que proíbe, por exemplo, que um parlamentar seja alçado, que ascenda a um cargo do Executivo, quer seja um secretário municipal, um secretário estadual, um ministro, porque isto amarra o voto e amarra partidos de uma forma absoluta. Assim como a nomeação de um parlamentar, de um senador, de um deputado federal, de um determinado partido por um ministério de porteira fechada, ele nomeia todo mundo. Ou seja, jamais vai haver do seu grupo político, do seu partido, um voto contra o governo. E isso avilta o parlamento, nos reduz a nada. E essa pressão existe a cada dia, em qualquer governo. No atual, no anterior e em todos os outros. Eu fui governador do Paraná por 3 vezes. Nunca sei o quanto vale no sistema esse tipo de envolvimento. Então, nós temos que evitar que isso passe a ser uma medida de pânico, uma jogada para a plateia, quando, na verdade, o resultado do voto aberto, ao invés da independência, pode significar a absoluta subordinação do Parlamento ao Executivo.
Não tenho dúvida, senador Requião, senador Paulo Davim, senador Capiberibe, senador Cacildo e presidente Marta Suplicy, que os nossos telespectadores estão prestando muita atenção nesses apartes e no que estamos dizendo aqui, sabendo que estamos usando de pura sinceridade em relação ao compromisso que temos com a sociedade brasileira, em relação à transparência e a esta decisão sobre cassação de mandatos. Temos que ter este voto aberto, por isso queria que a presidente determinasse a íntegra deste pronunciamento, transcrito para cumprir a determinação regimental sobre o prazo nas sessões da pauta de votações. Temos 10 minutos e, com os apartes, Vossa Excelência foi compreensiva e determinando. Eu queria apenas, antes de terminar, manifestar aqui a presença do prefeito professor Marcos, do vereador Catulé, do senhor Jonas Magalhães, de Ribeirãozinho de Mato Grosso. É um estado muito importante, então eu queria registrar a presença aqui nessa hora e saudá-los em nome da mesa do Senado Federal. Muito obrigada, senhora.